Oi, para quem já sentiu aquele calafrio só de pensar em aprender inglês, aquela sensação de que é uma tarefa gigantesca. Bom, este papo é exatamente sobre isso. A gente vai desmistificar esse processo e mostrar um atalho que é, de verdade, muito eficaz. E o melhor, não tem nada a ver com decorar um dicionário inteiro. Vamos descobrir juntos que a solução pode ser bem mais simples do que parece. Para começar, vamos só encarar o tamanho do desafio. A língua inglesa tem, assim, por volta de 350 mil palavras. É um número que pode desanimar qualquer um, né? E mesmo que a gente pense que para ser fluente só precisa de mais 20 mil, a tarefa ainda parece monumental. E a sensação é exatamente essa, né, de se sentir sobrecarregado. Esse sentimento é a primeira barreira que muita gente encontra quando vai aprender um idioma novo. Mas e se o problema estiver sendo encarado do jeito errado? Ok, para a gente chegar nessa solução, a nossa jornada vai ser a seguinte. Primeiro, a gente vai encarar o tamanho real do desafio. Depois, vamos descobrir um segredo do universo que muda tudo. A partir daí, o foco vai ser nas palavras que realmente importam. Vamos quebrar um mito famoso sobre aprendizado, apresentar um método super prático com filmes e, por fim, nos preparar para a fase mais difícil de todas, que, por incrível que pareça, é também a mais recompensadora. Então, tá aí esse número gigantesco na nossa frente. A meta de 20 mil palavras parece uma muralha, né? Mas a chave é a seguinte: e se a solução não for escalar essa muralha, mas se encontrar uma portinha secreta? A questão não é aprender mais, e sim aprender de um jeito mais inteligente. E é aqui que o jogo vira. Existe um padrão, quase um segredo do universo, que se aplica a praticamente tudo na vida, inclusive, claro, ao aprendizado de idiomas. O nome dele é Princípio de Pareto. Esse princípio, que muita gente conhece como a regra do 80-20, revela uma verdade bem surpreendente. Na maioria das vezes, uns 80% dos resultados que a gente consegue vem de só 20% do nosso esforço. Ou seja, menos é literalmente mais. E isso não é só teoria, não. A gente vê esse padrão em todo lugar. Na economia, na segurança do trânsito e até nos nossos círculos sociais. Pensa bem. Uma pequena parte dos nossos amigos responde pela grande maioria das nossas conversas e interações. E aqui está o ponto crucial, a virada de chave. Essa mesma lei vale para todos os idiomas. A grande maioria das conversas do dia a dia, tipo 80% delas, depende de um núcleo bem pequeno de palavras, só 20% do vocabulário todo. E de repente aquelas 20 mil palavras já não parecem um bicho de 7 cabeças, né? Então a pergunta muda. Não é mais como aprender tudo, mas sim como encontrar as palavras certas. Se a gente conseguir focar nesse vocabulário que é essencial, o progresso vai ser muito, mas muito mais rápido. É só olhar para a frequência das palavras para ver esse princípio funcionando. A palavra mais comum em inglês, the, é usada quase o dobro de vezes que a segunda mais comum, of. Isso prova que algumas palavras têm um peso desproporcional. Nossa missão é exatamente essa: achar e dominar essas palavras de altíssimo impacto. E a tecnologia pode dar uma força. A fonte original até menciona usar scripts para analisar um monte de dados, como a Wikipédia, ou simplesmente pedir para uma IA gerar uma lista das palavras mais usadas. O importante é ter uma estratégia para achar esse vocabulário central. Certo. Agora vamos para outra habilidade fundamental: a escuta, o famoso listening. Muita gente recomenda aprender com música, mas talvez essa não seja a forma mais eficiente de todas. Se a gente comparar, fica bem claro. Na música, a pronúncia é toda estilizada, os instrumentos podem atrapalhar e, vamos ser sinceros, às vezes nem em português a gente entende a letra direito. Já nos filmes, o diálogo é natural, as imagens dão contexto e, se escolhermos um filme que já conhecemos bem, o cérebro faz as conexões muito mais fácil. E isso nos leva direto a um método prático. Vamos transformar o entretenimento que a gente já adora numa ferramenta poderosa de aprendizado. É aqui que a teoria vira prática de verdade. E olha, os passos são incrivelmente simples. Primeiro, pega aquele filme que todo mundo sabe de cor. Assista no idioma original. Depois, coloque as legendas também no idioma original, em inglês. E aí, sempre que aparecer uma palavra nova que bateu aquela dúvida, pausa o filme e procura o significado. O cérebro vai fazer o resto, vai ligar a palavra nova ao contexto que já é super familiar. Sendo bem realista, o ideal é usar um dicionário para entender o significado completo. Mas, como a fonte aponta com bom humor, na maioria das vezes um tradutor rápido já quebra o galho. O importante é não parar.
Agora, a gente precisa falar sobre aquele momento em que a maioria das pessoas desiste. Sabe, depois de um progresso inicial super rápido, vem uma fase que parece que a gente não sai do lugar. É o chamado platô de aprendizado. A grande questão é, por que isso acontece? Se a lógica toda faz sentido, por que tanta gente para no meio do caminho? A resposta está na natureza das palavras que se aprende nessa fase. O que acontece é o seguinte: depois de dominar aquele vocabulário de alta frequência, a gente começa a topar com palavras muito específicas, muito raras. A pessoa estuda uma palavra nova e talvez nunca mais veja ela na vida. Isso gera uma falsa sensação de que o esforço não está valendo a pena, sabe? E é aqui que vem a grande reviravolta. A fonte original descreve essa fase não como a mais frustrante, mas, acredite se quiser, como a mais divertida. Como assim? Porque é exatamente nesse ponto, quando se começa a preencher essas últimas lacunas com palavras raras, que a mágica acontece. É a transição de entender só o contexto para de repente compreender tudo. De depender das legendas para simplesmente assistir e absorver. É o momento em que o idioma deixa de ser um objeto de estudo e se torna parte da gente. E isso talvez seja a verdadeira fluência.